Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais uma conversa, um bate-papo. Espero que vocês estejam todos bem e que depois de assistir esse vídeo aí se sintam ainda melhor. Hoje eu escolhi um assunto para a gente conversar, falar um pouquinho sobre empatia. Como praticar a empatia na nossa vida, no nosso dia a dia. E se você gosta aqui dos nossos conteúdos, já deixa o seu curtir. Quando você deixa o seu curtir, a plataforma entende que esse vídeo é um conteúdo bom, relevante, então ajuda a que chegue para mais pessoas. E é claro, se não se inscreveu, se inscreva. Bem, primeiramente, nós precisamos saber o que é empatia. Empatia é você sentir a dor ou a situação do outro, é você compreender o que o outro está passando, é você se colocar numa posição como se aquilo estivesse acontecendo com você. Este é o significado então de empatia. Mas é importante a gente saber que quando nós temos aí um amigo ou um parente ou até mesmo o seu companheiro, a sua companheira que está passando por uma situação ruim e vem te contar, como que você vai então utilizar a empatia? Você pode e deve sim ouvir com atenção e sentir, né, mostrar empatia, demonstrar o seu amor, ouvindo aquela pessoa e compreendendo a dor que ela está passando. Mas é importante a gente saber que a gente não precisa pegar a dor do outro. Empatia não significa isso. Você não precisa pegar, você não precisa provar da dor do outro para ter empatia. Isso acontece principalmente nos laços familiares, quando é uma família, quando é uma irmã querida, ou seu companheiro, ou até mesmo um filho que está aí passando por uma situação e você acaba, né, tendo dó, né, dessa pessoa, se apiedando dela e acaba pegando para você a dor daquela pessoa. Isso não é empatia. Como eu disse no início do vídeo, empatia é você compreender, você sentir, mas não você pegar para você, percebe? Então, quando você tem empatia, você pode fazer um quadro na sua mente. Se fosse com você, você gostaria que alguém te ouvisse, se a pessoa está abrindo com você e pedindo a sua opinião, o seu conselho, você pode então dar o seu conselho, a sua opinião, mas lembre-se de não pegar para você, percebe? Porque é assim, gente, imagine se um médico, para tratar o paciente, ele precisasse ficar doente com a doença do paciente. Imagine se todo médico, para curar o paciente, ele precisasse pegar para ele a doença. Imagine o que seria desse médico, né? Então é exatamente isso. Quando alguém vem falar para você de uma situação difícil, você pode e deve sim sentir empatia, demonstrar então o seu interesse ouvindo com atenção, deixe a pessoa falar. Porque muitas vezes a pessoa não quer nenhuma opinião, ela quer apenas desabafar, ela quer apenas falar. Então você precisa nessa hora ser um bom ouvinte. Eu estou até sorrindo aqui porque eu tenho o dom da comunicação e eu gosto muito de falar. Então eu tenho um pouquinho de dificuldade para ouvir, mas eu estou trabalhando isso. Muitas vezes a pessoa, quando ela está passando por uma situação difícil, ela quer apenas que você ouça o que ela tem para dizer. Então ouça, né, plenamente. Quando a pessoa estiver falando, não deixe a sua mente vaguear ou na solução daquilo, ou o que você iria fazer, ou pensar até mesmo em outro assunto. Preste atenção, ouça realmente
o que a pessoa está dizendo, mas não pegue a dor dela para você, certo? Isso acontece muitas vezes com as pessoas que têm um tipo de mediunidade empata ou sensitiva. Ela acaba aí sentindo muito a dor do outro. E isso acaba gerando uma carga negativa para essa pessoa. Então, por isso que o médium, né, empata, o médium sensitivo, ele tem que desenvolver e cuidar da mediunidade dele para não absorver aí essa carga negativa. Então, assim, a partir de hoje, se alguém aí estiver com alguma dificuldade e vir falar com você, ouça. Se essa pessoa pedir um conselho, você pode dar a sua opinião, mas não tenha o hábito, né, de pegar para você aquela dor da pessoa, porque a dor, afinal, é da pessoa, é ela que está passando isso. É importante você colocar uma barreira aí. Eu compreendo você, né, usar da empatia, compreender a dor do próximo, certo? Entender as emoções do próximo, né? Como se fosse com você, mas não é você, como se fosse. Então você não pega para você. E sabe por que eu falo isso? Muitas vezes a pessoa está passando por uma situação que é uma lição para ela. Ela precisa passar. Às vezes você fala, puxa, mas é a minha mãe é uma pessoa tão boa, ela só faz coisas boas, e isso aconteceu com ela, não é justo. Perceba que nós temos apenas uma visão da realidade. Nós não temos a visão completa de tudo aquilo que está no invisível. Então, muitas vezes, aquela pessoa está passando por isso, que aparentemente parece ser uma grande injustiça, mas a gente não entende o invisível, a gente não entende o que o Deus poderoso, o que a energia criadora, o que a própria vida está querendo ensinar para aquela pessoa. Então, muitas vezes, quando você tenta aí num ato de desespero aliviar a dor da pessoa, você está interferindo no universo, você está cortando uma lição que essa pessoa precisa aprender. E nós sabemos também que existe a lei do karma. Karma é uma ação que gera uma reação. Então, muitas vezes, um karma pode ser positivo. Você pode fazer uma coisa boa e receber uma coisa boa, mas esse karma pode ser negativo. E muitas vezes esse negativo não é nem desta dimensão, é de outras vidas. Então essa pessoa está colhendo nesta dimensão, neste tempo agora, atual, passando por isso, coisas que ela, vamos dizer assim, dívidas, né? Eu falo que é o carnezinho, que ela fez lá no passado. Então é muito importante a gente perceber que quando a gente vai ajudar alguém, a gente tem que se manter separado da situação. A gente não pode se misturar aí com a dificuldade, com a dor da pessoa. Que se isso for uma lição, se isso for um karma, né, que a pessoa está colhendo ali, ela vai precisar colher. Então você pode demonstrar o seu amor, a sua empatia, mas não interferir nisso, porque ela precisa passar. E muitas vezes, se você aí, vamos dizer assim, mete a colher, né? Você se mistura demais com isso que a pessoa está passando, você acaba pegando um pouco do karma dela para você. Percebe? E aí você vai colher também, porque você está interferindo na lei universal. Nós sabemos que existem as leis universais, e uma das leis é a lei da causa e efeito, a lei do karma. Toda ação vai gerar uma reação. O que você plantou, você vai colher. Muitas vezes você plantou nessa vida e muitas vezes foi em outras dimensões, em outras vidas, percebe? Então é muito importante, quando você for ajudar alguém, mantenha sim um ato de amor, uma empatia, mas não tome a dor do outro para você. Não interfira, não se misture demais com aquela situação. Você pode dar conselho, você pode ajudar, mantendo você com a sua energia íntegra. Você aqui, a pessoa ali.
Assim você não interfere no processo dela de aprendizado, no processo dela de colheita, se é um karma aí, uma reação da ação que ela fez, muitas vezes até nessa vida, tá? Nem sempre é de outras vidas, não. Muitas vezes é até nessa vida e a gente que não percebe, porque muitas vezes não vem na hora. Às vezes você faz uma ação aqui, demora anos para aquilo vir. E às vezes você tem uma ação negativa e às vezes não é exatamente a reação igualmente, né, correspondida com aquilo que você fez. Às vezes vem de outra forma, uma outra lição que você vai entender, porque o universo, a vida, ela é perfeita. Então, ela vai fazer você passar por aquilo que você tem que passar para você desenvolver o que você precisa desenvolver, para você evoluir. Então, muitas vezes, para mim, o que seria algo desagradável, desconfortável, para outra pessoa seria tudo bem. Para outra pessoa, besteira isso aqui, tiro de letra. Percebe? Então, muitas vezes, a lição que essa pessoa vai ter, a colheita que essa pessoa vai ter, nem sempre vai ser correspondente igualmente, em termos de igualdade, com aquilo que ela plantou. Percebe? Mas na mesma intensidade, para que ela aprenda, para que ela colha, para que ela evolua. Porque assim, não existe um Deus amoroso que queira castigar alguém. A vida, ela não maltrata ninguém. Não existe aí um inimigo que está ali querendo que você se dê mal. Não, são as nossas ações. Mas a pessoa está sofrendo. Sim, ela está sofrendo, mas depende dela sair disso, porque nada é eterno. Percebe? Nem a vida, a existência em carne é eterna. A única coisa que é eterna é o nosso espírito e a própria criação. O resto são tudo passageiro. Às vezes pode ter acontecido com você uma situação difícil que você achou que aquilo lá você não ia conseguir resolver. Passaram-se um ano ou meses e você resolveu aquela situação. Percebe? Então, tudo está em transformação. As situações, às vezes, quando ela acontece, você não precisa, às vezes você não precisa se sentir vítima daquilo. E nem é certo você se sentir vítima, mas você tem que sentir que se você está passando por aquilo, você precisa aprender alguma coisa. Aquilo está tentando te ensinar alguma coisa. Você precisa evoluir, você precisa crescer com aquilo, porque é isso que o universo quer. Então, se você tem aí um parente, uma mãe, um filho que está passando por uma situação difícil, tenha sim empatia, compreenda a dor dessa pessoa, mas não pegue para você. Não interfira diretamente. Você pode dar conselhos, você pode ser um bom ouvinte, mas nunca pegar a dificuldade, o problema para você. Nunca carregar e sofrer junto, porque aí você está compartilhando muitas vezes do karma daquela pessoa e isso é de muita responsabilidade. Bem, espero que tenha aí te ajudado, espero que a sua jornada seja uma jornada de muita luz, de muito amor. E lembre-se sempre quando uma pessoa compartilhar algo com você, guarde para você e perceba que se você também está ouvindo isso dessa pessoa, é porque você pode ajudar de alguma forma, sem absorver para você a dor do outro, certo? Bem, gente, a gente se vê aí no próximo vídeo. Receba o meu carinho, um grande abraço. Gratidão pela sua sintonia. Até a próxima.